informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Rádio Grande FM. Estamos chegando com o programa Grande FM Rural, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. E hoje vamos destacar que a ferrugem asiática e estresse hídrico preocupam produtores de soja. As batatas, preços caem com oferta elevada lá no Paraná. Feijão primeira safra, produtores registram boas colheitas. E estiagem preocupa produtores de pastagem. Tudo isto e muito mais aqui no Grande FM Rural. Forterra, plantando o futuro, com soluções mais completas, nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Sidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Na região centro-oeste, a previsão de um dia ainda com muitas nuvens carregadas sobre os estados e o Distrito Federal. Por isso, devido ao calor, pode chover em vários pontos da região. Em Brasília, no Distrito Federal, pode chover em torno de 40 milímetros, com temperaturas oscilando entre 19 e 22 graus. No Mato Grosso, na capital Cuiabá, o volume de chuvas pode atingir os 25 milímetros, com os termômetros marcando entre 23 e 28 graus. Em Mato Grosso do Sul, deveremos ter menos chuvas, mas ainda assim, o tempo fica instável em muitas localidades, onde o calor ao longo do dia, aliado a muitas nuvens sobre o estado, pode provocar pancadas de chuvas em muitas cidades. Em Campo Grande deve garoar no final da tarde, com volume estimado de 3 milímetros e temperaturas que ficam entre 22 e 32 graus. Em Dourados e região, a previsão do dia de sol entre poucas nuvens, aumento gradativo nas temperaturas e possibilidade de garoas fracas em pontos isolados ao longo do dia, mas em pequenos volumes. As temperaturas ficam entre 23 e 35 graus. As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui para a Grande FM. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Singenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta. Ouça agora as cotações agropecuárias. Os contratos futuros de minério de ferro atingiram ontem o maior valor em mais uma semana, com o sentimento de mercado impulsionado pelas esperanças renovadas de mais estímulos econômicos por parte da China, principal mercado consumidor do minério. O contrato de maio do minério de ferro, mais negociado na Bolsa de Mercadorias chinesa, encerrou as negociações do dia com alta de 1,92% a 768,5 ienes, ou 104,82 dólares a tonelada. No início da sessão, atingiu o nível mais alto desde 3 de janeiro, 772,5 ienes por tonelada. Já os números do mercado agropecuário em Mato Grosso do Sul mantêm um padrão de estabilidade, com a arroba do boi gordo cotada a R$ 307,50, a arroba da vaca gorda à vista R$ 285,21. No setor de grãos, aqui no estado, a soja é comercializada a R$ 125 a saca, enquanto o milho a R$ 65 a saca. O melhor para a lavoura é ter Singenta para ajudar. A marca da qualidade é Singenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher.
Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. De acordo com o informativo conjuntural divulgado pela Ematur, lá do Rio Grande do Sul, o estado apresenta condições variadas para o desenvolvimento de pastagens. Enquanto algumas regiões se beneficiam da umidade adequada e chuvas bem distribuídas, outras enfrentam dificuldades devido à estiagem, impactando a oferta da forragem e a capacidade de suporte dos campos. Na região de Bagé, a falta de chuvas prejudica o rebrote das pastagens anuais de verão e compromete as adubações. Nos campos nativos de Lavra do Sul, São Gabriel e Bagé, a oferta da forragem está em queda, exigindo a atenção diante da intensificação das estiagens. Em Santa Rosa, a baixa umidade do solo tem provocado o murchamento e a senescência das plantas, isso em áreas drenadas, reduzindo a oferta da forragem em campos nativos e pastagens cultivadas. Em contrapartida, regiões como Erechim, Passo Fundo e Soledade registram boas condições para o desenvolvimento das pastagens devido a chuvas regulares e aumento das temperaturas. Em Soledade, destaca-se a alta produção da matéria seca nas forrageiras de verão, garantindo uma oferta abundante de pastagens. Na região de Frederico Westphalen, o rebote das pastagens perenes de verão está satisfatório, apesar da presença de plantas invasoras e ataques leves de lagartas e cigarrinhas. Já em Pelotas, embora as condições climáticas sejam favoráveis, em algumas áreas, a ausência de chuvas pontuais obriga os produtores a recorrerem à suplementação animal. Na região de Ulha Negra foi registrada uma boa produção de feno-trevo. Em Juí, os produtores seguem aplicando fertilizantes nitrogenados após o pastejo e a produção do feno da grama Tifon, que apresenta alta qualidade e volume elevado. Já em Júlio de Castilhos, na região de Santa Maria, foi observada uma maior incidência da cigarrinha das pastagens, exigindo atenção dos produtores. E a colheita de primeira safra de feijão está em andamento lá no Rio Grande do Sul, com um bom avanço nas lavouras beneficiada pelo clima seco nos últimos dias. De acordo com o informativo conjuntural divulgado pela Ematur, cerca de 30% da área cultivada já foi colhida, com rendimentos que atingem 1.600 quilos por hectare. Na região de Caxias do Sul, no campus de cima da serra, a semeadura do feijão está praticamente finalizada, com boa germinação nas lavouras. Os produtores realizaram o controle das plantas invasoras aplicando a adubação nitrogenada em cobertura e iniciaram as aplicações de fungicidas para o controle preventivo de doenças. A colheita, por sua vez, avança em outras regiões, como Ijuí, onde o processo atingiu 48% da área, mas com grande variabilidade aí dos rendimentos. Nas lavouras irrigadas, a produtividade e a qualidade do grão estão dentro das expectativas, enquanto nas áreas de sequeiro, a produtividade foi prejudicada pela escassez de água em novembro. Em Pelotas, a colheita avançou para 4% da área cultivada. Nas demais lavouras, 37% encontram-se em fase vegetativa, 16% em florescimento, 38% em enchimento de grãos, 5% em maturação. O clima favorável ajudou no desenvolvimento da cultura e não há registro de problemas fitossanitários. Na região de Santa Maria, 30% das lavouras estão em fase de maturação, com 40% da área já colhida. No entanto, as altas temperaturas e a falta de chuvas nos últimos dias afetaram negativamente as plantas em fase de floração e enchimento de grãos. Em Soledade, a colheita chegou a 60% das lavouras, enquanto 30% estão em maturação e 10% em enchimento de grãos. A produtividade variou entre 1.440 e 1.620 quilos por hectare, com grãos de boa qualidade e peso. Em relação à comercialização, o preço médio da saca de 60 quilos de feijão, de acordo com o levantamento semanal de preços da Ematur, teve um aumento de 13,27%, passando de R$ 241,67 para R$ 273,75 a saca. Segundo o boletim semanal de conjuntura agropecuária divulgado pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL,
Na semana passada, o Paraná segue com um avanço na safra de batatas, a safra 24-25. A produção estadual abrange uma área total de 28,1 mil hectares, divididos entre a primeira e segunda etapas de cultivo, enquanto a cultura é explorada em 3 ciclos em nível nacional. A primeira etapa da safra paranaense, que ocupa 16,9 mil hectares, já foi 60% colhida, correspondendo a 10,1 mil hectares. As regiões de Curitiba, Garapuava, Ponta Grossa e Pato Branco concentraram 86,6% dessa área, com lavouras apresentando 94% de bom desempenho e 65% já em estágio de maturação. Do total estimado, 11,2 mil hectares para a segunda safra, 39% já estão plantados. A implantação avança com índices variando entre 85% e 5%, conforme condições do solo nas regiões de Guarapuava, Pato Branco, Irati, União da Vitória e Ponta Grossa. Das lavouras plantadas, 92% apresentaram boas condições, com 43% em desenvolvimento vegetativo e 33% em crescimento dos tubérculos. Os preços médios da batata lisa para os produtores recuaram drasticamente em dezembro, fechando a R$ 38,03 por saca de 25 quilos, uma redução de 65,2% em relação a janeiro do ano passado. No atacado, a batata comum especial lavada caiu 70,1% no período, cotada a R$ 50,00 por saca de 25 quilos em Curitiba. Já no varejo, o preço médio passou de R$ 8,59 o quilo em janeiro de 2024 para R$ 13,65 o quilo no mês de dezembro, ou seja, uma queda acumulada de 57,7%. A redução nos preços está associada a uma oferta robusta que contrastou com as condições climáticas adversas da safra anterior, 23-24, no sul e sudeste do país. Essa combinação resultou em menor pressão altista no mercado, favorecendo a queda contínua dos valores ao longo do ano passado. Já a Ematur, também do Rio Grande do Sul, divulgou um informativo conjuntural sobre o estado das lavouras de soja, destacando que a sanidade das plantas segue em níveis satisfatórios. No entanto, algumas regiões enfrentam desafios específicos devido às condições climáticas e à presença de pragas e doenças, especialmente a ferrugem asiática. O programa Monitora Ferrugem Rio Grande do Sul indica níveis de risco para a ferrugem asiática entre baixo e médio, exceto em algumas pequenas áreas, como em Santa Rosa, onde os esporos da doença vêm sendo registrados nas lâminas das plantas nas últimas semanas. Para combater o problema, muitos produtores têm aplicado fungicidas preventivos durante o controle de plantas daninhas e pós-emergência. No entanto, a preocupação com o monitoramento de pragas e doenças continua. Em municípios como a Santana do Livramento, Caraí e Rosário do Sul, o estresse hídrico tem sido um problema significativo. Em várias áreas, os sintomas de murchamento, amarelecimento das folhas e abortamento de plantas têm sido observados durante horários mais quentes do dia. Embora o controle de doenças fúngicas esteja adequado à escassez de chuvas nas próximas semanas, tem levado os produtores a adiar as aplicações de fungicidas. A falta de precipitações também tem resultado em entrelinhas abertas nas lavouras, o que favorece a perda da umidade do solo. Em Manuel Viana e Masarambá, a morte das plantas em solos arenosos tem sido um desafio devido à falta de chuvas nos últimos 30 dias. Nessas áreas, as pulverizações se limitam a aplicações pontuais de herbicidas. Já nas regiões de solos mais argilosos, as perdas são consideráveis, embora em menor proporção em áreas com plantas de porte reduzido, o que sofreram abortamento floral. Na campanha, as lavouras continuam com uma coloração verde saudável, mas a falta de umidade, especialmente em solos rasos e arenosos, tem gerado preocupações com a paralisação do crescimento das plantas. Mesmo com poucas áreas em fase de floração, a falta de chuvas pode exigir replantios em áreas mais recentes, o que seria feito em um período já considerado tardio. Em regiões como Caxias do Sul e Frederico Westphalen, o desenvolvimento das lavouras está vigoroso, mas o estresse hídrico afeta negativamente as plantas, especialmente nas lavouras semeadas em novembro. O excesso de chuvas do início da safra resultou em problemas de germinação e podridão radicular. Apesar disso, o controle de plantas daninhas e as primeiras aplicações de fungicidas seguem sendo realizados. Na região lá de Passo Fundo, 85% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo, com 15% em fase de floração. As pulverizações preventivas de fungicidas e o monitoramento das pragas seguem em andamento. Em Pelotas,
Dourados, o nível da umidade do solo tem sido favorável, o que impulsiona o desenvolvimento das lavouras e 7% ainda está por semear. Já em Santa Rosa, a semeadura está paralisada devido à falta de chuvas, embora 95% da área já tenha sido semeada. A escassez de água tem causado falhas no estande, especialmente em áreas próximas às árvores e bordaduras, com a cultura sendo monitorada por infestação de ácaros e lagartas subterrâneas. Mesmo com essas dificuldades, as condições climáticas secas têm favorecido a sanidade da soja, com menos incidência de doenças. Em Soledade, as lavouras se beneficiaram das chuvas recentes e o ritmo de crescimento diminuiu, mas a cultura não apresenta sinais de estresse hídrico acentuado. A ferrugem asiática continua sendo monitorada e o controle de pragas, como a lagarta falsa medideira, está em andamento. Wilton Pneus, sua melhor opção em Dourados. Pneus agrícolas e industriais à pronta entrega em 3 vezes sem juros. Pneus para veículos de passeio, nacionais e importados em 12 vezes sem juros. Conheça o showroom da Wilton Pneus e faça um excelente negócio. Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialista em pneus. Laticínios Cambi, tradição e qualidade à sua mesa. Descubra o sabor incomparável nos produtos Cambi, do leite fresquinho ao requeijão cremoso, passando pela nossa irresistível manteiga e queijos frescais. Cada produto é feito com carinho e o mais alto padrão de qualidade, garantindo o melhor para você e sua família. Quando for às compras, escolha Cambi e tenha sempre o melhor à mesa. Laticínios Cambi, leite que é Leite Cambi. Telefone 3424-1213. A Casa da Lavoura é distribuidor da Bayer para Dourados, Douradina e toda a região. Oferecendo o que há de melhor em defensivos, fertilizantes, sementes de soja, milho, pastagens e os melhores produtos do mercado, com a qualidade Bayer que você já conhece. Você já sabe, se é Bayer, é bom. E Bayer é na Casa da Lavoura. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288. Em Douradina, 3412-1171. E desta forma, estamos encerrando o nosso programa Grande FM Rural de hoje. Obrigado a cada um de vocês por estar acompanhando aqui o nosso programa, ficando por dentro das informações do setor agro de maneira geral. Conto novamente contigo amanhã, se Deus quiser, em mais uma edição aqui do nosso Grande FM Rural. Um forte abraço a todos. Até o nosso próximo programa.